Olá pessoal, estamos juntos aqui por meio das telas para trocarmos, nem que seja de forma assíncrona, algumas ideias sobre a temática currículo, conhecimento e cultura, que é uma produção dos autores Moreira e da Candal, 2008, que buscou oferecer discussões e reflexões significativas sobre o currículo nas escolas, na defesa de uma educação de qualidade, de uma escola democrática, da construção do conhecimento escolar e do multiculturalismo. Moreira e Candal, e essas discussões sobre currículo, durante os meus estudos eu detectei que tem sido recorrente nas provas do ProEF. Sempre há uma questão sobre currículo e que faz referência a Moreira e Candal de alguma maneira. Então, o que mostra a importância destes autores para a preparação de vocês para o mestrado, para a prova que vocês irão submeter do ProEF. Então, depois que os autores trazem que as suas reflexões e discussões sobre os currículos, elas vêm em defesa dessas premissas básicas, partimos para as análises sobre o tópico os estudos do currículo, desenvolvimento e preocupações. O currículo ele tem sido, segundo os autores, alvo frequente de interesses das autoridades, da mídia, de gestores e professores, pais responsáveis e dos próprios estudantes e da comunidade. Trazem ainda que a palavra currículo ela tem distintas concepções, modos, e elas sofrem diversas influências. O currículo ele sofre influências do contexto econômico, social e político que se está vivenciando, sendo entendido, portanto, muitas vezes como um conjunto de conteúdos a serem ensinados e aprendidos, as experiências que acontecem na escola e são vividas pelos alunos, os planos pedagógicos que são elaborados por professores, escolas e secretarias, os objetivos a serem alcançados por meio do ensino e os processos de avaliação. Então, essas seriam características que compõem a noção e entendimento de currículo. É importante trazer que as discussões sobre conhecimento, verdade e poder marcam as questões que perpassam o currículo. É por isso que o currículo é sim todos esses elementos que eu acabei de mencionar, mas é também outros aspectos, porque ao falar de currículo, nós não estamos apenas tratando do conhecimento. Este é um elemento central, mas precisamos também estar atentos sobre a concepção de verdade que esses conhecimentos tentam transmitir e as disputas de poder que são inerentes à noção de currículo. Então, para os autores, currículos são as experiências escolares que se desdobram em torno de conhecimentos, que são, assim, de alguma forma, transmitidos por meio das disciplinas curriculares. E esses conhecimentos, essas experiências escolares que se transformam em conhecimentos, elas se dão por meio das relações sociais, que vão contribuir para a construção das identidades dos estudantes. Então, os nossos currículos, eles produzem tipos de identidades no espaço escolar. Então, por meio de quê? Dos esforços pedagógicos que possuem intenções educativas. Muitas vezes, o currículo ele tem sido apenas utilizado para se referir a atividades escolares. Mas nós percebemos que, ao falar de currículo, também precisamos nos atentar à dimensão das relações sociais de poder, de disputas e à perspectiva de verdade que está envolta e que, de alguma forma, estrutura as discussões e as perspectivas sobre currículo. Quando nós falamos sobre currículo, é importante estar atento que nem todas as formas de conhecimentos, de experiências, de mediações e de interesses estão explícitos na escola. E aí, para isso, eles chamam de currículo oculto, que são aquelas atitudes e valores transmitidos de forma subliminar, ou seja, nas entrelinhas, ou de forma muito silenciada, nas entranhas, nas vísceras, mas elas estão acontecendo, seja por meio das relações sociais ou pelas próprias rotinas do cotidiano escolar. Então, o currículo ele é importante para a escola, independente da sua concepção de escola e qual escola você está inserido, há a exigência e a necessidade do currículo.
Porque na escola as coisas só acontecem porque existe o intermédio do currículo. É como se ele fosse o coração da escola. E é central para que a gente tenha noção da nossa atuação. Por isso é que o papel do educador torna-se fundamental na construção do currículo. Porque a gente precisa participar ativamente e criticamente em busca de uma construção de um currículo que seja mais atraente, democrático e que seja fecundo, né? Esteja alinhado e balizado pelas perspectivas que acreditamos de sociedade, escola e sujeitos. Os autores trazem ainda que, na perspectiva e nas análises investigativas sobre o currículo, houve um certo deslocamento para a gente pensar do currículo e conhecimento para o currículo e cultura, ou seja, o currículo sendo uma construção pautada, baseada nas interferências do contexto cultural, do contexto social que está inserido, e não apenas sendo arborizado e impactado pela dimensão do conhecimento. E sobretudo por entender que o nosso mundo ele é plural e se manifesta nas aulas, na escola, por meio das tensões e conflitos, aumentando ainda mais os desafios dos profissionais da educação. Mas é da pluralidade que nós enriquecemos o currículo e a escola e permitimos que haja uma renovação da atuação pedagógica dos professores. Então, ao tratar da relação entre currículo e conhecimento, emerge um tema central, que é a ideia do conhecimento escolar, que é aquele que nós acessamos especificamente como nós vamos à escola, aqueles que são sistematizados no espaço escolar. Então a escola ela precisa socializar os conhecimentos escolares e facilitar aos estudantes o acesso a outros saberes. Este seria uma das finalidades da escola. Posteriormente, no tópico sobre esclarecendo o que os autores entendem por conhecimento escolar, logo no início eles trazem que o conhecimento escolar é uma construção específica da esfera educativa e não é como uma mera simplificação de conhecimentos produzidos fora da escola. Quando um conhecimento ele se torna escolar, não significa que é um procedimento simples que vem do mundo externo. Então, quando os conhecimentos da cultura eles passam a se tornar um conhecimento a ser estudado na escola, esses procedimentos não são de formas simplificadas, não são ancoradas em uma prática trivial, né? Uma prática simples. É um tipo de conhecimento produzido, então, pelo sistema escolar e pelo contexto social e econômico mais amplo, permeado por relações de poder estabelecidas pelo aparelho escolar e entre a escola e a sociedade. Então, o conhecimento escolar, assim de alguma forma como o currículo, ele tem essa característica de ser impactado pelo contexto social e econômico e político, pelas relações de poder que vão estabelecer a partir das experiências determinados conhecimentos a estarem sistematizados na escola e que os estudantes merecem e devem ter acesso. É necessário, quando nós estamos, segundo os autores, falando sobre essas questões, entender alguns conceitos relacionados, como a ideia de educação de qualidade, que ela visa propiciar aos estudantes uma atuação de forma ativa em seus contextos e para além desses, seja por meio da seleção de conhecimentos relevantes, do incentivo de mudanças individuais e sociais e pela organização e distribuição dos conhecimentos escolares e também pela apreensão crítica desses conhecimentos escolares. Então não é apenas uma apreensão de forma que você vai receber de forma passiva, é uma apreensão crítica. Você precisa refletir sobre isso que você está incorporando. E um outro conceito é a ideia da relevância, que seria a capacidade dos currículos em tornar as pessoas cientes do papel que devem ter na mudança de seus contextos, bem como na aquisição de habilidades e conhecimentos necessários para que essas mudanças, para que
a aquisição desses conhecimentos, de fato, elas aconteçam. Nessas discussões que os autores trazem, o currículo ele passa, então, a ser concebido como um dispositivo de relações entre a sociedade e a escola, entre os saberes e as práticas socialmente construídas e os conhecimentos escolares. Entendendo, portanto, que os conhecimentos escolares eles estão ancorados e eles advêm de âmbitos de referências e de saberes e conhecimentos sociais que são produzidos nesses âmbitos, como as instituições produtoras de conhecimentos científicos, o mundo do trabalho, o desenvolvimento tecnológico, as atividades esportivas e corporais, as produções artísticas, o campo da saúde, as formas diversas de exercício da cidadania e os movimentos sociais. Então, esses âmbitos de referências contribuem para a construção e a produção dos conhecimentos escolares. Disso, é importante trazer ainda que os conhecimentos que eles são ensinados na escola não são cópias exatas dos saberes socialmente construídos. Isto quer dizer que estes saberes, quando eles se tornam conhecimento escolar, eles passam por um processo de descontextualização e uma nova recontextualização, já associada ao local, ao lugar que está pertencendo. Por fim, os autores trazem que a noção de conhecimento escolar e o entendimento de que devemos trabalhar com conhecimentos significativos ocasionarão efeitos na elaboração do PPP. Então, é nessa perspectiva de entender o conhecimento escolar e de que esses que devem ser conhecimentos significativos, que nós conseguiremos entender a importância e ajudar e contribuir na construção do projeto político-pedagógico das escolas, que demarca a identidade de cada instituição. Durante os processos de fabricação dos conhecimentos escolares, alguns aspectos eles são considerados, como já mencionado, a descontextualização. Então, aqueles conhecimentos do mundo externo, para ser um conhecimento escolar, ele passa por uma descontextualização, ou seja, uma não transferência dos saberes sociais para a escola, sem antes passar por análises críticas necessárias. Então, todos os conhecimentos que chegam a ser escolar, em tese, precisam passar por esse crivo analítico e crítico. A subordinação dos conhecimentos escolares ao desenvolvimento humano faz com que as atividades, de acordo com o desenvolvimento de cada criança e adolescente, se estabeleça. Então, acaba fazendo com que exista uma crítica, porque nós ignoramos a possibilidade que os estudantes têm de queimar etapas. Então, durante essa fabricação dos conhecimentos, nós subordinamos os conhecimentos escolares ao desenvolvimento dos alunos, como se cada conhecimento ele tivesse que acontecer de acordo com o desenvolvimento da criança, como se ela fosse uniforme. Isso acaba fazendo com que nós possamos ignorar a capacidade daquela criança, ela já ter ultrapassado aquela etapa. Então, é importante entender que nessa fabricação dos conhecimentos escolares, essa subordinação ao desenvolvimento humano tende a ser um aspecto que apresenta lacunas. Um outro processo empregado é que os conhecimentos escolares eles tendem a se submeter aos que conseguem ser avaliados. Então, nessa fabricação de conhecimentos escolares, de decisão desses conhecimentos escolares, são estabelecidos aqueles conhecimentos que podem ser avaliados. Consequentemente, há uma hierarquização dos saberes e das disciplinas da escola. Se nós formos pensar na educação física, ela vai estar na condição de inferioridade em relação a outros saberes, como, por exemplo, matemática, a língua portuguesa. A construção do conhecimento escolar, ela sofre relações de poder. Então, os processos empregados nos conhecimentos escolares também, eles sofrem relações de poder, havendo que uma supervalorização das chamadas disciplinas científicas e uma inferiorização daqueles componentes que são ligados ao corpo e às artes, porque por muito tempo acreditava-se que estas áreas não produziam ciência, uma ciência fidedigna. Então, a descontextualização, a subordinação dos conhecimentos escolares
ao desenvolvimento humano, os conhecimentos escolares, né, tendendo a se submeter aos que conseguem ser avaliados, e a construção do conhecimento por meio das relações de poder, são os processos que são empregados na fabricação dos conhecimentos escolares. Compreender esses processos de construção dos conhecimentos escolares vai permitir uma compreensão do processo pedagógico e estimular novas abordagens por parte dos professores. No terceiro tópico, há uma atenção para falar sobre a cultura, a diversidade cultural e o currículo, trazendo de início as definições de cultura que nós tivemos ao longo da história. A primeira e a mais antiga é aquela relacionada ao cultivo de terras, plantações e animais, agricultura, apicultura, fruticultura. No segundo, uma segunda perspectiva de cultura, ela vai emergir no século XVI, e além do cultivo da terra, vai ser acrescido a ideia do cultivo da mente humana. Então a cultura era a capacidade de cultivar a intelectualidade. E nesse caso, apenas alguns grupos ou classes afirmavam ter essa dimensão do cultivo da mente, essa intelectualidade. A partir do século XVIII, há associado à cultura a dimensão do caráter classista, em que apenas as classes europeias teriam um refinamento cultural, teriam um refinamento culto, sendo, portanto, uma classe que estaria a ter uma cultura, a produzir cultura. A partir do século XX, incluiu-se a noção de cultura popular. E quando se inclui a noção de cultura popular, abre-se margem para identificar a ideia de uma cultura elevada, de uma cultura erudita, havendo aí, portanto, um certo confronto entre essa cultura popular e essa cultura erudita. O terceiro sentido da palavra cultura advém da ideia do processo de desenvolvimento social, que sugere um processo harmônico de desenvolvimento da humanidade, que acaba priorizando os saberes dominantes. Então essa ideia de cultura acaba que entende a humanidade como sendo harmônica, mas que no fundo acaba dando um certo privilégio aos saberes, né, à cultura dominante. O quarto sentido de cultura vem da ideia de culturas no plural, representando, portanto, os diversos modos de vida, valores e significados compartilhados por diferentes grupos, que traz aí também a ideia de uma visão antropológica de cultura, identificando-se como uma forma geral de vida de um dado grupo social, com as representações da realidade e as visões de mundo desses grupos. O quinto significado de cultura traz a ideia de que há um significado compartilhado, acrescentando aí a dimensão simbólica, o que a cultura faz, o que a cultura é. Portanto, seria um conjunto de práticas por meio dos quais significados são produzidos e compartilhados em um grupo. Estas últimas perspectivas de cultura, talvez, elas cheguem a se aproximar daquela que nós devemos perseguir como entendimento de cultura, obviamente sem negar as possibilidades de culturas anteriores. E qual seria a relação, então, segundo os autores, entre o currículo e a cultura? O currículo, assim ele seleciona uma parte da cultura, trazendo os seus significados. Ou seja, o currículo ele é um espaço em que há presença de significados sobre a dimensão social e sobre a dimensão política, que vai contribuir para a produção, para a circulação e consumo de significados no espaço social e que permite a construção de identidades sociais e culturais específicas. Então, qualquer currículo ele vai ter sempre uma seleção de uma determinada cultura e que, de alguma forma, isso vai estar produzindo uma identidade e vai estar significando um plano social e político que aquele currículo está tentando atender. A cultura é, portanto, um terreno de disputas pela preservação ou superação das divisões sociais. No currículo, há também essas disputas, por isso que existe essa proximidade entre currículo e cultura. O currículo, portanto, ele é um campo que se tenta impor a definição particular de um determinado grupo, de um determinado
bem como os seus conteúdos como sendo as verdades absolutas. Então, há ferozes competições em torno dos significados, porque há também os grupos que resistem porque querem interpor e colocar os seus significados de forma legítima. Então, o que se vive na sociedade, de alguma forma, então, reflete em nossas aulas, em nossa sala de aulas, afetando sensivelmente o nosso trabalho pedagógico. Então, falar em currículo, falar em conhecimento escolar, nós não podemos desconsiderar a ideia de cultura, né? E, sobretudo, essa ideia de cultura como um terreno de disputas, como de ferozes competições para legitimar os significados de determinados grupos. Por fim, os autores trazem alguns princípios para a construção de currículos multiculturais. O primeiro princípio é a necessidade de uma nova postura. É preciso abrir-se às distintas manifestações culturais e superar o daltonismo cultural, isto é, que trata todos os indivíduos, todos os estudantes como sendo indivíduos idênticos. E eles não são. Eles são multiculturais e plurais. Para isso, seria importante, então, ações como uma fundamentação teórica aos professores, fazer com que eles vivenciem situações a fim de analisar quais seriam as suas reações, resgatar as histórias de vida e casos reais em que houve, de alguma forma, essa negação dessas manifestações culturais diversas e tratar essa ideia de um processo pessoal e coletivo para romper com o daltonismo cultural e a monocultura. Então é preciso partir dessa ideia do pessoal e do coletivo. O segundo princípio advém da ideia do currículo como um espaço em que se reescreve o conhecimento escolar. Então a ideia de reescrever trazendo as diferentes raízes étnicas e os diferentes pontos de vista envolvidos na produção da humanidade. Então por que a gente só conta a história dos povos brancos europeus? Por que nós não podemos entender a história da humanidade a partir da ótica de mulheres, de povos africanos, de povos indígenas? Então acaba que isso vai permitir que a gente evidencie os interesses que estão ocultados, que estão camuflados. Disso, precisamos evitar atribuir um caráter exótico às manifestações culturais dos grupos minoritários, a fim de desafiar a ótica dominante e promover um certo atrito de diferentes abordagens, diferentes obras literárias, diferentes interpretações de eventos históricos, para ajudar nesse enriquecimento, né, de reescrever o conhecimento escolar. E entender que a escola ela é um cruzamento de culturas e saberes e que, por isso, precisa ser considerado. O terceiro princípio é o currículo como um espaço em que se explicita a ancoragem social dos conteúdos. É entender que o currículo, o conhecimento, ele surge e se difunde em um determinado contexto social. A partir disso, então, evidencia-se no currículo a construção social e os rumos subsequentes dos conhecimentos, relacionando os conteúdos às experiências culturais dos estudantes. Então, também é importante porque isso significa uma ancoragem social dos conteúdos. É reconhecer que esses conhecimentos, eles se difundem e advêm dos contextos sociais que estamos inseridos e também a partir das próprias experiências culturais dos estudantes. Como quarto princípio, nós temos o currículo como espaço de reconhecimento de nossas identidades. É preciso entender, então, e promover momentos em que tomemos consciência da construção de nossa identidade cultural, relacionando aos processos socioculturais do contexto em que vivemos e a história do nosso país. É preciso demarcar no nosso currículo para que as pessoas se orgulhem de onde elas são, as marcas culturais que elas carregam. E isso é um exercício de termos consciência de nossos enraizamentos culturais. Como quinto princípio, nós temos o currículo como espaço de questionamento de nossas representações sobre o outro. É preciso que o currículo também estimule as nossas formas de ver os outros, a diferença, né? Construindo que muitas vezes essa forma de ver o outro ela foi construída a partir de um viés etnocêntrico. Para Clear e Duchatzky, 2001, o outro ele tem sido entendido como ou uma fonte de todo mal, e isso acaba gerando uma eliminação física, uma coação interna e regulação de costumes e modalidades desse outro a partir de uma visão binária dicotômica,
O outro, muitas vezes, é tratado como um sujeito pleno de uma marca cultural, né, como um membro de uma cultura, de uma comunidade homogênea de crenças e estilos, mas ainda, apesar dessa homogeneidade pertencente a uma comunidade, ainda é diferente de nós. E, às vezes, isso acaba fazendo com que nós tenhamos uma visão genérica, generalizante sobre o outro, ou folclórica, né? O outro também é visto como alguém a tolerar. E sabemos que a palavra tolerar, ela não é totalmente o respeitar. Eu te tolero porque é o jeito, podemos assim dizer, a grosso modo. Então, existe uma admissão das diferenças como convoca a aceitá-las. Só que nessa admissão das diferenças existe um paradoxo. Porque se nós aceitarmos todos os diferentes e todas as formas de diferenças, algumas podem acabar trazendo atitudes e discursos violentos, o que acende uma luz de alerta. Nem sempre fazer com que todas as diferenças sejam evidenciadas significa que seja algo benéfico, porque algumas diferenças podem estar se passando para listar, para atuar de forma discursivamente violenta, ou com atitudes também. O penúltimo princípio é entender o currículo como espaço de crítica cultural. Então, é a expansão dos conteúdos curriculares usuais para incluir os artefatos culturais dos alunos precisa estar aberto à cultura popular juntamente com a cultura erudita. Então, dentro dessa crítica cultural, nós precisamos considerar os saberes advindos dos alunos, aqueles saberes populares, juntamente com o currículo, né, com os conhecimentos da cultura erudita. E não só valorizar, por exemplo, os saberes da cultura erudita. Por fim, como último princípio na construção de um currículo multicultural, os autores trazem que o currículo tem que ser um espaço de desenvolvimento de pesquisas. Nesta perspectiva, então, educadores precisam se comprometer com o estudo e a pesquisa e ter uma posição política, isto é, que em cada escola o currículo se torna um espaço de pesquisa, uma pesquisa concebida em sentido mais amplo e não restrito somente à universidade. Ou seja, que sejam pesquisadores de saberes, pesquisadores de valores e pesquisadores de práticas. Pessoal, eu espero que ficou um videozinho um pouco mais longo, mais comprido, mas eu espero que eu tenha conseguido ajudar vocês a entender um pouquinho sobre currículo, conhecimento e cultura a partir das discussões de Moreira e de Kandal. Um forte abraço e boa preparação.